Fala pessoal, sejam bem-vindos ao especial Oscar da Brasil Paralelo. Quem diria, vamos falar da cerimônia mais amada, mais comentada, mais criticada do cinema mundial. E no programa de hoje a gente vai falar sobre o Oscar 2023. Afinal de contas, que filmes prestam? Quais são os filmes interessantes desse ano? O que realmente tem chance de ganhar? O que nós votaríamos se fizéssemos parte da academia, da tão prestigiada e tão progressista Academia de Hollywood? Então a gente vai adentrar o Oscar 2023 até como uma forma de entender o momento que a indústria do cinema está passando e tentar entender quais são os filmes que se destacaram ao longo desse ano. Estou aqui com o André Brandão. Seja bem-vindo, André. E aí, pessoal? E Henrique Galvão. Fala, pessoal. Beleza? Então vamos começar o programa de hoje. Pode rodar a vinheta aí. Pessoal, então vamos lá. Os indicados da categoria Melhor Filme são Os Fabelmans, do Spielberg, Top Gun Maverick, com Tom Cruise, Triângulo da Tristeza, Tar, com a Cate Blanchett, né? Um filme que eu acho que provavelmente ela tem muita chance aí. Elvis, Avatar, O Caminho da Água, que gerou muita controvérsia aí do público. Nada de Novo no Front, Os Banshees, de Inisherin, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, provavelmente esse é o mais polêmico de todos, e Entre Mulheres. Pessoal, dissertem. Deixa com o André o primeiro comentário. Eu acho que Tudo em Todo Lugar, ao mesmo tempo, é o favorito, mesmo sendo um filme difícil de assistir, assim, na minha opinião, mas ele fala sobre é sinal dos tempos, muito ali, porque parte da linguagem usada nele é uma velocidade, um dinamismo que a gente está acostumado a ver em rede social, mas também ele tica todas as caixinhas, de todas as pautas. Me parece que ele representa bem o espírito do tempo, assim, né? O que tem nesse filme que interessa aos votantes? Primeiro de tudo, ele é um filme feito por uma distribuidora pequena, uma distribuidora que está crescendo no mercado. Então, hoje em dia, me parece que as premiações, até pela mudança no perfil da academia, eles têm dado mais preferência a filmes independentes, filmes mais autorais, como a gente gosta de chamar, né? Ele também é um filme que abraça algumas pautas progressistas, mais à esquerda, um pouco mais diversas. O elenco é todo asiático, existe uma problematização em torno da figura do pai dentro do filme. A mãe... O avô é super conservador e tudo. O avô é super conservador. A mãe precisa, de certa forma, resolver conflitos internos para permitir que a filha dela seja feliz. E tem toda essa linguagem de rede social. O filme funciona quase como uma trend de TikTok, assim. Para mim é um completo absurdo, assim, esse filme ser considerado o melhor filme do ano. Não só porque tem filmes melhores do que Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo nessa lista de indicados, quanto filmes que não foram indicados, que são mais interessantes que ele, né? E o filme não é que ele é só indicado, ele é o favorito, né? Ele tem muita chance de ganhar, acabou de ganhar o prêmio do sindicato, né? De fato, ele é uma confusão, fui ler algumas críticas e é engraçado que ele está sendo realmente muito aprovado. E aí, como o Marcos falou, é o espírito do tempo, de fato, né? Então, se esse filme é muito bem aceito, é porque diz muito sobre o nosso tempo, assim. Eu acho que, se você não levar o filme a sério, se você vai assistir como comédia, até passa. Só que o problema é que o jovem hoje, ele leva muito a sério essas ideias malucas. E ele tá, tipo, não é um drama, é uma emoção, o drama da mãe, da filha, sei lá o quê. Tipo, cara, não leva o filme a sério, sabe? Ri um pouco do filme e é um deboche, assim, não sei. Eu acho que só tem duas cenas, assim, que me parecem pra valer de unidade dramática, assim, que faz a história andar. É no começo o problema de que eles estão falindo e pedindo empréstimo e no final quando a mãe conversa com a filha no estacionamento. O resto é uma espécie de transe, videoclipe, TikTok. Rick e Morty, é um Rick e Morty live action, assim. Isso, tudo embolado, assim, uma coisa frenética que eu não acho que merece esse nível de destaque. Eu acho que é um outro produto isso aqui. A gente não está considerando ele como favorito, assim, por entender que ele cumpre apenas as pautas do momento, mas ele realmente foi o vencedor do SAG Awards, né, do Sindicato dos Atores, o elenco ganhou o prêmio, eles ganharam o prêmio dos produtores, o PGA, os Daniels, né, que são os diretores responsáveis por esse filme, ganharam o prêmio do DGA, do Directors Guild of Awards, então eles vêm somando premiações, ganharam o Critics' Choice Awards, então é prestígio com sindicato, prestígio com crítica, prestígio com público. É o filme que parece que foi mais abraçado nesse ano como o filme do ano, né? E assim, na minha apreensão é uma pena, porque parece que algum resquício de história e algum resquício de um referente real de relação humana, mãe, filha, pai, e esses problemas, misturado com alguém que sabe cortar música com movimento, com coreografia e tal, parece que já é o suficiente. Sim. Então, realmente, eu não consigo enxergar esse filme como
um marco histórico, assim, o melhor do ano. Tem uma questão importante, acho que muitas pessoas olham às vezes para a lista de melhor filme com o pé atrás, mas tem filmes interessantes ali que a gente pode comentar, até quero saber qual que vocês votariam, né? Mas só fazendo uma análise para o público, geralmente no Oscar entram esses filmes mais que representam a pauta do momento, né? Que a gente está chamando aqui de filmes progressistas, filmes mais à esquerda. A gente tem o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo e tem o Entre Mulheres esse ano, que é um filme feito por mulheres, sobre a força feminina. Não necessariamente um filme de baixa qualidade, porque ele ainda não foi distribuído no Brasil, a gente não conseguiu assistir a ele, mas ele é um filme que cumpre essa agenda de alguma forma, né? Tem um outro pilar dos indicados, que são os filmes populares, aqueles filmes que, digamos assim, levaram o público ao cinema. A gente tem o Elvis, o Avatar 2 e o Top Gun Maverick, sucessos gigantes de bilheteria, que geralmente são colocados ali na lista por uma estratégia até meio comercial de distribuição. Pô, eu vou assistir de noite porque eu vou torcer pro filme que eu vi o Avatar, gostei, vou torcer por ele. Mas dificilmente eles premiam esses filmes populares, o que mostra uma certa contradição. Bons filmes que encheram as salas de cinema e que fariam bem pro público ver aquela vitória, eles costumam recusar. São raríssimas as vezes que a maior bilheteria do ano ganha o Oscar de melhor filme. Mas se você olha historicamente, não é assim. Isso é algo de tempos mais recentes. Isso. Recentes, né? Foi uma transformação na academia, né? Nos anos 40, nos anos 50, a bilheteria do ano... O Vento Levou, por exemplo, tipo assim. É interessante olhar essa questão da bilheteria com o sucesso em Oscar e sucesso na crítica voltando no tempo. Aí você vê que as pessoas tinham um gosto diferente, o cinema era feito para outro tipo de espectador, era tudo muito... um cenário totalmente diferente. Agora, voltando aos filmes, o que eu acho que falta no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo aparece mais nos Fabelmans do Spielberg, que é algo pessoal e que ele abraça a contradição do que era a família dele e da situação dele ali. Ao passo que no Tudo em Todo Lugar, as coisas se encadeiam e se encaixam de uma maneira que parece muito mais uma pauta racional do que uma experiência vivida humana. E os Fabelmans não é assim, ele é diferente. O Spielberg parece que usa do filme como um exercício de autorreflexão, né? E o próprio personagem dele, ao longo de todo o filme, ele tá se descobrindo por meio do cinema. Então ele perde o primeiro medo, que é o medo do acidente, por meio da filmagem. Ele descobre os podres da família dele por meio das fitas que ele grava. Então é um filme que usa do cinema, da experiência artística enquanto descoberta. Já me parece que o favorito da noite, ele é o filme que usa do cinema para o seu próprio benefício pessoal. Perfeito. Ele não deixa o cinema, digamos assim, te surpreender de alguma forma. Ele começa a brincar de multiverso, joga personagem para lá, personagem para cá, mas no fim das contas eu quero te contar uma pauta e te passar uma mensagem política que eu acredito. Né? Perfeito, perfeito. Bom, o meu favorito, posso dar aqui. Claro. Aliás, o favorito que eu acho que vai ganhar é, infelizmente, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Mas o que eu votaria, eu ficaria entre dois, os Fabelmans do Spielberg, que de fato ele é muito encantador. A cena que abre o filme eu acho fantástica, né? Que o Paul Dano pega ali o menino e você vai entrar numa sala de cinema agora e você vai ver 24 quadros por segundo e sei lá o que. Aquilo é muito apaixonante. E também Top Gun Maverick, porque você chega no cinema, sai do cinema e é uma experiência maravilhosa. Então eu votaria, se eu pudesse votar, os Fabelmans. O teu seria os Fabelmans também, Seria os Fabelmans, porque não só tem essas questões da contradição da vida, dessas relações imperfeitas mostradas de um jeito sincero. Pô, veja lá, ele tem agora o quê? 75 anos, o Spielberg? Demorou esse tempo todo para ele criar coragem, ele fala isso em entrevista, em achar o momento para conseguir expor a família dele naquele sentido. E o que eu gosto muito é que no final tem a cena que ele encontra o John Ford, que é baseado em algo que, como ele já contava filme, há muitos anos, né? Da infância dele, ele contava. E a cena é armada com um executivo de televisão falando: você vai conhecer agora o maior diretor de todos os tempos. E aí ele chega lá, e é o John Ford, que é alguém bem objetivo, né, para colocar de um jeito, e ele diz: mas seu moleque, essa vida aqui vai te destruir, você quer isso mesmo? E ele ainda quer e sai daquele pequeno encontro encantado. Então, ele mostra que tem um preço. Tem um preço aquilo lá. Com certeza. Para mim, o meu voto seria Top Gun Maverick. Eu também acho o Fabelmans o melhor filme da lista, mas Top Gun foi o filme que Tenet não foi, né? O Nolan queria trazer as pessoas de volta para o cinema quando ele lançou o Tenet. Ele não conseguiu por circunstâncias comerciais, circunstâncias que não passavam por cinema, e também passou pelo filme dele. E o Top Gun, ele cumpre melhor essa agenda obrigatória do tipo, a gente precisa retomar a fé, a confiança no cinema de alguma forma.
Muitas pessoas não iam ao cinema 2, 3, 4 anos e sentaram numa poltrona, assistiram ao Top Gun Maverick e se conectaram de alguma forma com aquela história. Foram, assim, 2 horas maravilhosas para milhões de pessoas ao redor do mundo. Eu acho que esse é o tipo de filme que merecia ter mais destaque, merecia ser premiado. Seria bacana ver o Tom Cruise lá em cima recebendo o prêmio como produtor, por todo o esforço que ele faz, não só como ator, mas como idealizador de projetos, como alguém apaixonado por cinema, né? E é um filme que fez as pessoas irem repetidas vezes, né? Repetidas Tem gente vezes. que foi 5, 6, 7 vezes assistir Top Gun no cinema, então é um filme realmente muito marcante. A gente vai agora para a melhor direção. Só para fechar a análise, que antes eu comecei, a gente tem os filmes mais progressistas, os filmes populares. A gente tem também filmes de prestígio, que daí entra Fabelmans, entra Triângulo da Tristeza, por exemplo, que é um filme sueco que ganhou a Palma de Ouro e entrou na lista. Tem Nada de Novo no Front, que é o filme de guerra sério do ano. Interessante, né? 2 filmes internacionais, um alemão e o outro sueco na lista de melhores filmes, selecionados lá pela Academia Norte-Americana. E tem também os filmes mais art house, que eu considero 2 filmes interessantes, bons de serem assistidos, mas são filmes que acho que nem todo mundo vai gostar, que é Os Banshees de Inisherin, que é uma comédia irlandesa assim, bem absurda, que inclusive seria um segundo ou terceiro possível vencedor, caso o Tudo em Todo Lugar não tivesse tanta força. E o Tar. Então a gente tem o Tar e o Banshees preenchendo esse buraco de filmes de arte, digamos assim. E a gente tem lá filmes mais tradicionais, filmes populares, enfim. A lista, ela tem uma certa coerência com o que foi a temporada, mas a gente fica triste por quem vai ser o provável vencedor aí. Sem dúvida. Pessoal, vamos agora ao prêmio de melhor direção. Então temos aqui a lista de indicados. Temos Daniel Kwan e Daniel Scheinert por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Matthew McDonagh por Os Banshees de Inisherin. Ruben Östlund, Triângulo da Tristeza. Steven Spielberg pelos Os Fabelmans e Todd Field por Tar. Pessoal, mais uma vez, dissertem quem vai levar a melhor direção. Acho que os Daniels. Isso foi algo que mudou ao longo da temporada, porque o Spielberg começou muito bem, né? Sim. Antes do filme ser lançado, existiu uma expectativa de ele ganhar novamente o prêmio de direção. Tanto que ele ganha o Globo de Ouro, que é o primeiro prêmio da temporada, mas o filme vai enfraquecendo, ele não vira o sucesso de bilheteria que se esperava. Parece que poucas pessoas viram o Fabelmans. Quem assistiu gostou. E, inclusive, a gente aqui acho que está num consenso, né, de que talvez seja o melhor do ano dentre esses indicados. Mas os Daniels, eles vieram com uma trajetória bem vitoriosa. Eles ganharam o prêmio de direção do DJ, ganharam o Critics' Choice Awards. E o Spielberg acabou, que seria meio que esse confronto, né, o moderno versus o tradicional. O Spielberg acabou não sendo indicado para o BAFTA. Então, também é uma premiação importante, britânica, mas que mostra que o Spielberg não tem força com todos os votantes. Tem uma parte da imprensa ou da crítica ou dos votantes que está meio descrente em relação ao Fabelmans. É que eu acho que em algum momento você se transforma na velha guarda, né? Isso é natural. E você está jogando tão bem ainda, igual que como é o caso do Spielberg, já é um feito em si. Agora, existe nessas associações e guildas e na academia também essa vontade de descobrir um novo talento. Quem que é o cara? Assim, é só a gente lembrar tempos razoavelmente recentes. Shyamalan. A loucura que foi com o Shyamalan. E com Sexto Sentido, e depois o que aconteceu com a carreira dele. Que eu acho que ele foi inflado de uma certa maneira. Mas é maravilhoso o cinema do Shyamalan. Então, deixa eu chegar lá. Eu concordo. Mas ele foi inflado de uma certa maneira e o nível de expectativa subiu. Subiu muito. E acho que não cumpriu do grande público. Alguns críticos não entenderam. Eu acho que é meio R acerta, mas de tempos mais recentes ele parece que encaixou em um certo estilo de filme, de tamanho, que ele consegue fazer muito bem. E eu acho que ele tem lançado filmes muito interessantes, mas, assim, quando ele saiu com o Sexto Sentido, ele é o novo Hitchcock. Era esse nível de coisa. Então, esse tipo de ciclo, eu acho que é natural. E natural, quero dizer, do comportamento usual deles, né? E eu acho que é o que a gente está observando agora. Pessoal, melhor ator, então, quais são os indicados? Austin Butler por Elvis, Bill Nighy por Living, adaptação, né, de Kurosawa, do famoso Ikiru, filme Viver. Brendan Fraser por A Baleia, o retorno de Brendan Fraser. Colin Farrell por Os Banshees de Inisherin e Paul Mescal por After Sun, um filme independente muito amado no Brasil, mas que acabou ganhando somente essa indicação para o Oscar. André, qual a sua opinião? Olha, se eu só lisse a lista e as sinopses e as pessoas envolvidas, eu diria que o Bill Nighy se destacaria só pela questão de ser um remake do filme do Kurosawa, do filme Ikiru, né, Viver. No roteiro tem o Kazuo Ishiguro. Kazuo Ishiguro, ele escreveu o romance Os Vestígios do Dia,
O Bill Nighy, ele tem uma trajetória na TV britânica, assim, de destaque. Não chega tanto aqui, mas ele tem um trabalho muito importante lá. No público brasileiro, ele é mais conhecido por trabalhos mais recentes, né, com ele já mais maduro, que são os filmes do Edgar Wright, Piratas do Caribe, Harry Potter. Na produção ali, isso é uma sacada, né? É uma coleção de atores veteranos britânicos ali, né? E ele tá lá. Enfim, esse filme é uma pena, não saiu no Brasil, não tem nenhum streaming, deve ser lançado em breve, mas é um que me deixa muito curioso, porque conhecendo a história, eu acho que ela vai ter um sabor assim muito diferente dos outros filmes da seleção, e eu acho que é alguém que, por tantos anos fazendo um trabalho muito bom, merece uma atenção redobrada nessa fase. Henrique, qual é o seu favorito? Olha, eu gostei de Elvis, né? Eu gostei do Butler. Apesar de o filme às vezes exagerar muito, né? Na maquiagem, principalmente. Só que eu acho que o ator se entrega bastante ali, sabe? Então eu acho que ele tem algum ponto positivo que possa agregar. Mas eu acho que a surpresa, de fato, é o retorno da múmia aí do Brendan Fraser. Ele tá realmente muito bem, né? Eu vi algumas cenas e ele tá realmente incrível, se entregando demais. As críticas, só elogios. Então eu acho que, de fato, ele é o favorito. Apesar de que eu não descartaria o Austin Butler, não, pelo Elvis. Eu assisti recentemente A Baleia, do Darren Aronofsky. Considerando o histórico irregular do Aronofsky, esse é um filme razoavelmente interessante, assim. Ele realmente concentra muito da expectativa sobre o Brendan Fraser e ele entrega, sabe? Ele tem uma entrega física, corporal e uma entrega muito emocional também. Mas me parece que o Austin Butler tem uma certa chance. Esse prêmio vai ficar ou com o Brendan Fraser ou com o Austin Butler. O Brendan Fraser ganhou recentemente o SAG, que é o prêmio do Sindicato dos Atores, então ele está bem na turma dele, isso conta muito. Mas o Elvis é um filme que emplacou mais indicações, que inclusive o estúdio conseguiu colocar, né, para consideração de melhor filme. Então vai ter muito dinheiro na campanha do Austin Butler, porque é o único prêmio real que o Elvis deve levar. Talvez ganhe também. Tem chance, né? Tem algum outro prêmio técnico. E a A24, que é a distribuidora que investiu 25 milhões de dólares no Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo e, enfim, está faturando muita grana com a distribuição e com todos esses prêmios, pode ganhar também para melhor ator, porque A Baleia é um filme da A24. Ou seja, o filme do Aronofsky não foi prestigiado em outras categorias, entrou só para ator, por conta do Brendan Fraser, e mesmo assim eles podem levar esse prêmio. Então seria a noite, a coroação desse estúdio que vem crescendo tanto aí em Hollywood. Pessoal, agora, melhor atriz. Temos Ana de Armas pelo terrível Blonde, Andrea Riseborough por True Leslie, Cate Blanchett, a grande e incrível Cate Blanchett por Tar, Michelle Williams, muito boa no papel, Os Fabelmans e Michelle Yeoh, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Pessoal, só um comentário. Eu não acho que a Ana de Armas está tão ruim no filme, ela está bem no filme. Eu só acho o filme muito ruim de verdade. Eu não recomendaria mesmo que você assista esse filme. Essa é a minha crítica. A Ana de Armas está boa, só que o filme é muito, 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 muito ruim. Eu não consigo desgostar de um filme com a Ana de Armas. É uma dificuldade que eu tenho, apesar do Blonde ser um filme bem radical. Mas a Netflix fez várias tentativas esse ano que não emplacaram, né? Eles tentaram com muita grana botar o Glass Onion lá do Rian Johnson, que é o novo Knives Out. Eles tentaram emplacar também o Blonde, pelo menos na categoria de atriz, e provavelmente não vão levar. E o Nada de Novo no Front, que era um filme que eles vão emplacar para internacional, conseguiu levar, acho que é o segundo mais indicado, são 9 indicações. É o segundo mais indicado. Perde só por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. É o segundo mais indicado, perfeito. Então eles tinham, digamos assim, uma joia lá no catálogo deles que acabou ganhando essa força por conta do BAFTA, foi o grande vencedor do BAFTA, e acabou entrando também para melhor filme no Oscar. Mas enfim, aqui o papo é melhor atriz. Cate Blanchett, de longe, a melhor atuação do ano, assim. Olha, a Cate Blanchett sempre se destaca, é sempre incrível. Ela já está num nível além de ganhar Oscars e tudo mais, né? Ela já entrou para a história do cinema aí de atuação e performances de um jeito realmente único. Mas eu gosto da performance da Michelle Williams no Fabelmans porque é sobre alguém que pode ser dominador, mas é delicado, mas tem um sorriso, então tem uma sutileza ali e uma riqueza naquela performance que se destaca bastante. Eu acho que até agora é a categoria mais concorrida, né? Eu realmente acho que tem bons nomes aí. A Ana de Armas tá bem, a Cate Blanchett tá bem, a Michelle Williams tá bem, e a Michelle Yeoh também tá bem, apesar de todas as críticas a Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, ela realmente faz um papel muito bom no filme, né? E como o filme vem crescendo, ganhou os prêmios do sindicato recentemente,
A própria Cate Blanchett teve a primeira derrota da temporada. Ela havia ganhado o Globo de Ouro, Critics' Choice, BAFTA, enfim, foi empilhando premiação de melhor atriz, era a favoritaça, mas como o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo cresceu, a Michelle Yeoh ganhou o prêmio de melhor atriz do sindicato do SEG, e pode ser que ela emplaque essa vitória. Acho que o prêmio deve ficar entre Cate Blanchett e Michelle Yeoh. Tudo indica que seja assim, né? E eu acho que a Michelle Yeoh tem uma performance muito boa e consegue mostrar coisas que ela nunca teve a chance. Talvez ela vem de um background fez muitos filmes de ação. Eu não gosto do filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, mas eu não acho que é culpa dela. Sim. Eu acho que ela consegue transportar aquela situação da mãe, da esposa e tudo aquele drama de um jeito convincente. Com certeza. Então vamos lá, pessoal. Melhor ator coadjuvante, quais são os indicados? Barry Keoghan, por Os Banshees de Inisherin, ganhou o BAFTA, o moleque, né, que foi uma surpresa. Brendan Gleeson também, por Os Banshees de Inisherin. Temos Brian Tyree Henry, por Causeway, um filme que foi muito pouco visto no Brasil. Jude Hirsch, por Os Fabelmans, que é uma indicação inesperada, porque ele aparece 10 minutos no filme, nem isso. Tem 2 cenas, eu acho. E Ke Huy Quan, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, o favoritaço, né? Eu diria que essa é uma das poucas categorias que não tem uma alternativa, só tem um possível vencedor. Sim, sim, sem dúvida. Mas eu acho que ele merece o possível vencedor. Você tá falando de Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, correto? Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Sim, eu acho que o ator merece. Pra quem não conhece, ele é o antigo Japinha, né? O japonês dos Goonies e também do Indiana Jones, né? Então, ele renasceu agora das cinzas com esse papel. Mas eu acho que ele merece, eu acho que ele tá muito bem no papel. Essa coisa de você ficar toda hora mudando de personalidade, né? Entra num universo, entra no outro. Aí você tem que mudar suas características. Eu acho que é um ponto muito positivo. Ele tá muito bem na cena de ação também. Essa loucura do filme na estrutura que... em termos de estrutura do filme, me incomoda, mas pra eles é um prato cheio. É um prato cheio. É um prato cheio. Eles têm tudo que é tipo de tom e intensidade pra mostrar o alcance deles, e ele mostra que ele tem. Eu acho que dos indicados, a atuação dele é uma das mais interessantes, do Ke Huy Quan, mas tem um cara que não foi indicado, que eu considero a melhor performance do ano de um papel coadjuvante, que é o Paul Dano, nos Fabelmans. Eu acho a relação que ele tem ali com o Mini Spielberg uma coisa bem emocional, assim, uma coisa que muitos meninos acho que conseguiram identificar a relação que eles mesmos tinham com seus próprios pais, né? Aquela relação de um cara que traz ordem, traz confiança, mas ao mesmo tempo é crítico a alguns desejos e anseios que o moleque tem. O Paul Dano, ele equilibra bem essa coisa da ordem paterna com a sensibilidade de amar o filho. Acho que é um mérito grande de atuação dos Fabelmans, mas acabou que quem pegou a indicação pelo filme foi o Jude Hirsch, que também está muito bem no papel, não dá para reclamar. Pessoal, agora vamos para melhor atriz coadjuvante, né? Temos a Angela Bassett por Pantera Negra, Wakanda Forever, Hong Chau, A Baleia, Carrie Condon, Os Banshees de Inisherin, Jamie Lee Curtis, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, a mulherzinha da Receita Federal, e Stephanie Hsu, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Geralmente indicar 2 atores no mesmo filme para uma categoria é uma roubada, porque eles acabam roubando o voto de um do outro. Mas existe assim, todo um pleito em torno da Jamie Lee Curtis, pela história dela na indústria, por ter sido uma figura importante no cinema dos anos 70, que ela começou a emplacar uma campanha que pode ser vitoriosa agora no Oscar. Ela acabou de ganhar um prêmio do sindicato, do SEG. E é curioso porque desde o ano passado todos falavam de Angela Bassett como a grande favorita, né? A atriz de Pantera Negra, porque o Pantera Negra 1 foi um filme que emplacou um monte de coisa, emplacou até indicação para melhor filme, teve uma bilheteria fantástica e era um filme razoavelmente interessante. O Pantera 2 é bem menos interessante, ele não tem atributos nem sequer próximos do primeiro filme, então meu palpite é que realmente ou Angela Bassett ou Jamie Lee Curtis peguem o prêmio. E você, André, o que você acha? Eu gosto muito da Carrie Condon no Banshees de Inisherin. Eu acho que as cenas que ela consegue carregar muito bem e consegue fazer todo o resto contrastar, né? As personalidades, os comportamentos da personagem dela e como ela carrega contrastam bem com a da dupla principal. E as cenas mais divertidas, assim, na minha opinião, daquele filme foram com ela. E ele é um filme muito masculino, né? Quando ela aparece, ela traz uma leveza pra cena, um contraste com aquela... que é uma comédia de absurdos, assim. Acho que realmente a atuação da Carrie Condon talvez seja a melhor dentre as indicadas. Certo, Henrique? Certo. Vamos pra próxima. Roteiro original, uma categoria das mais interessantes do Oscar desse ano. A gente tem Os Banshees de Inisherin indicado, Os Fabelmans, Tar, Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Esses 4 estão em tudo, né? Esses 4 filmes. E a quinta vaga foi do Triângulo da Tristeza, aí o filme do Ruben Östlund, que ganhou a Palma de Ouro. Qual o seu favorito desses roteiros aí, senhor André Brandão?
Os Fabelmans, novamente pela sinceridade e pela disposição de tratar de um assunto delicado. É um assunto que o Spielberg vem nos anos falando meio de maneira tangencial, né? Ele nunca atacou tão frontalmente assim, mas tem muito do cinema dele que é não só sobre relações entre pais e filhos, mas sobre uma imaginação da experiência do próprio pai dele de vida. Às vezes tratado com temas diferentes, por exemplo, Contratos Imediatos de Terceiro Grau, o Meus Resgates do Soldado Ryan, que ele diz que é uma homenagem ao pai dele, aos veteranos, aquilo que nos Fabelmans alude a isso, né? É uma experiência que o pai dele nunca quis abrir ou dividir, a experiência da guerra. Então, esse filme e esse roteiro, né, essa história contada ali, carrega essa força. Então, o meu favorito é esse. Quem deve levar, Henrique? Quem deve levar, eu acho que, infelizmente, é tudo em todo lugar ao mesmo tempo, de fato, porque essa coisa é muito da geração, assim, né? O roteiro é muito rápido, muito dinâmico, aquele corte, edição. Mas não sei, né? Tomara que não, porque eu tô torcendo muito os Fabelmans, porque eu gosto muito do roteiro. É o Steven Spielberg, né? É uma biografia dele, é um diário dele. Olha, eu vou contar um pouco a minha história. Tanto que a abertura do filme, pra quem assistiu no cinema, né? É ele falando. Ele, olha, é o filme mais pessoal que eu já fiz e tudo mais. É ele fazendo campanha. Ele fazendo campanha pro filme, exatamente. Então eu acho que deveria levar os Fabelmans, mas eu acho que leva tudo em todo lugar ao mesmo tempo. Como o Tar está indicado aqui, eu vou fazer um destaque. Acho que de tudo que o Tar apresenta, além da performance da Cate Blanchett, o mais interessante para mim é o texto do filme, como ele trata o espectador com muito respeito. Ele não trata, digamos, o público como um idiota, que precisa de explicação a cada momento. Então, a gente vai descobrir que é um filme sobre cancelamento lá na parte final. A gente vai entender que ela tem um relacionamento lésbico ali também na metade do filme. A gente vai entender que essa personagem ela não existe na vida real só depois de assistir ao filme. Então, eu percebo que é um texto feito para dominar o espectador. Eu falo assim, cara, vou te colocar numa história, tu vai ter que se virar de alguma forma para entender. São muitos assuntos, é um filme muito contemporâneo sobre uma das principais mulheres, principais regentes, né, europeias da Orquestra de Berlim, e como ela enfrenta uma resistência para ter uma personalidade forte nos dias atuais, no tempo contemporâneo, como que é difícil tratar com os alunos em sala de aula, considerando a pauta woke dentro das universidades, dentro das formações de orquestras filarmônicas e tudo mais. É um filme de múltiplos assuntos e que, pela condução do roteiro, consegue manter o espectador bem ligado. Agora, melhor roteiro adaptado. Temos Entre Mulheres, Glass Onion, O Mistério Knives Out, né? Quase uma continuação assim, do Entre Facas e Segredos, Living, adaptação do Akira Kurosawa, Nada de Novo no Front e Top Gun Maverick. E aí, pessoal, quem vai levar a melhor adaptação, melhor roteiro adaptado? Acho que o favorito é Entre Mulheres, né? É o filme que a Sarah Polley é o filme que ela emplacou, né? Nos últimos anos, ela conseguiu levar para uma premiação maior. É um filme textual, é um filme de diálogo entre Frances McDormand, Rooney Mara, Claire Foy, um monte de atriz famosa. E é um filme que tem a pauta, né, da força feminina. Eu acho que é o favorito para roteiro adaptado. Apesar de Nada de Novo no Front, tem muita força também na premiação. Seria tipo uma opção 2 ali. Concordo. Mas eu sou parcial aqui, é bom já mostrar o viés por na mesa de uma vez, que o Living, pelo que ele representa, por ser... É curioso, né? Por ser um filme de veteranos e representar... Não só um remake do Kurosawa, que é uma adaptação do Tolstói, mas por ele ter essa carga, ele é justamente o diferente. Os outros são comprometidos com pautas, ou mesmo no caso do Nada de Novo no Front, que é uma adaptação de um livro, enfim, que... Apresenta pouca coisa nova, né? Isso. E eu acho que, especialmente comparado com Nada de Novo no Front, essa história do Living, que é uma história que, enfim, que a vida vale a pena. E eu acho que por mais que essa frase, esse tipo de mensagem possa soar clichê ou repetida, eu acho que ela vale a pena repetir. Então, apesar de eu achar que não ganha, eu torço e gostaria que algum filme que carregasse esse tipo de emoção merecesse um destaque aí. Eu acho que não há torcida, não há reza que tire o prêmio de Entre Mulheres. Eu acho que esquece, vai ser delas. Vamos lá, pessoal. Última categoria que a gente vai palpitar aqui para vocês. Melhor filme internacional. A gente tem os indicados A Menina Silenciosa, representando a Irlanda, Argentina, 1985, Close, que é um filme belga, E.O., filme polonês, e Nada de Novo no Front, filme alemão. Novamente o Brasil de fora, né, infelizmente. Acho que a gente só emplacou 3 indicações até hoje para essa lista final de 5. Há alguns anos a gente não consegue entrar lá. E a gente percebe alguns países que se repetem, né? A Argentina e a Alemanha são, sim, figurinhas carimbadas e não, coincidentemente, são os possíveis vencedores desse ano. Eu acho que fica ou entre Nada de Novo no Front ou com o filme do Ricardo Darín,
Que é mais Sim. um filme argentino sobre democracia, ditadura, sobre os tudo males mais. da ditadura. Exatamente, os militares. Mas se seguir a norma deles, vai ter uma trama que carrega e é bem feita, é bem executada, é bem Mas o filme é bom, é incrível. O filme é bom. Eu gostei do filme. É muito bem executado. E o Ricardo Darín é muito bom. Mas eu acho que leva Nada de Novo no Front, que também é um prêmio de consolação, né? Porque é muita indicação ele recebeu e ele tem que levar um. Eu acho que vão dar pro Nada de Novo no Front. Mas o Argentina tem aquela pauta e tudo mais, só que eu não acho que seja um filme ruim, não. Acho um filme interessante. Eu acho que Nada de Novo no Front leva, não só por ser um filme muito competente e a fotografia é muito impressionante e realmente te coloca num lugar emocional ali de desgaste, né? Que é o que os soldados sofrem lá. Mas também eu acho que a pauta da guerra, pelo período que a gente está vivendo e toda essa questão internacional, eu acho que isso está na cabeça das pessoas, certamente está na cabeça daqueles da academia, os que fazem os filmes, né? Muitos deles muito engajados em causas políticas, como a gente sempre destaca aqui. E eu acho que esse filme vai chamar atenção por si só e pela época que ele é lançado. Então, eu acho que ele leva. Para mim, o melhor filme internacional do ano não foi indicado, que é o RRR, um blockbuster indiano, um filme que faz um revisionismo histórico muito maluco, muito absurdo. É um filme que foi um sucesso na Netflix ao redor do mundo, empilhou 50, 60 milhões de horas assistidas e, sinceramente, teria muita chance se tivesse sido representado, se a Índia colocasse ele como representante, porque nos prêmios que o RRR entrou para ser considerado, como, por exemplo, o Globo de Ouro, Critics' Choice, etc., ele sempre teve como um dos favoritos. Mas a Índia acabou não escolhendo ele como representante, então sem chance de ele entrar aqui na categoria final. Mas vamos lá, André, o que tu acha, assim, resumindo essa temporada? Quais são os filmes que sobram, né? As ideias que restam? O que vale a pena ser assistido, considerando tudo que a gente falou aqui, desses indicados, e algum outro bom filme que tu tenha assistido que não tenha entrado no Oscar, né? Olha, eu acho que vocês devem perceber, né, das observações que eu faço, o que me chama a atenção. O que destaca para mim, o que eu gosto de ver é alguma sinceridade. Me cansa quando é muito baseado em pautas externas, questões artificiais, ou mesmo na estética, como no caso de Avatar, que para mim é simplesmente um espação vazio, assim, em grandes partes do filme, né? E temas interessantes, parece que ele não quer perseguir e fica tudo no show, na pirotecnia visual. Então, tudo aquilo que eu percebo que tem um pouco mais de sinceridade, de experiência humana para valer e de que é sobre isso de fato que é o filme, tudo isso me atrai mais. Portanto, o que eu diria é... Eu tô louco para ver o Living. Eu acho que pode ser um filme excelente pelas pessoas envolvidas. E eu recomendaria os Fabelman, assim, sinceramente, porque você consegue encontrar lá alguém tentando se expor, alguém tentando entender o seu passado, entender a relação com a família e com a própria atividade do cinema. Então, você consegue apreciar ele em camadas. É o melhor Spielberg? Não. Mas eu acho que é um filme competente e é muito interessante alguém que já é um mestre nessa fase final da carreira dele fazer um trabalho desse tipo. O filme que eu tenho para indicar, eu também, essa é uma boa indicação, só que a gente já falou muito dele aqui. A gente falou pouco, mas não pode ficar de fora. Top Gun Maverick, né? Assista esse filme se você não viu. Acho que vale muito a pena. É a maior bilheteria do ano, né? Foi a maior bilheteria do ano. É um filme com uma experiência incrível. Pô, é básico o filme, só que tá faltando esse tipo de filme hoje no cinema. Então eu recomendaria fortemente Top Gun Maverick. Vocês indicaram os dois melhores pra galera. Exatamente. Mas eu vou reforçar o Tar. O Tar é um filme que foi pouco assistido no Brasil ainda. Não é um filme fácil, é um filme de 2h30, 2h40, sobre uma regente da Orquestra de Berlim que é cancelada, que precisa encontrar uma solução para a vida profissional dela. Mas é um filme muito rico, né? O Todd Field, que é o diretor, não fazia um filme há mais de 10 anos e ele voltou com tudo, assim. É um texto que é o famoso filme sem concessões, digamos assim. O público tem que se virar na história. Não tem nada de didatismo, não tem nada de atalho, de truquinho. É um filme bem comprometido com a ideia de cinema. E a Cate Blanchett é a Cate Blanchett, ela entrega muito. É um filme que vale a pena ser visto só pela performance dela. Fechamos aqui, Oscar 23? Fechado. Se vocês gostaram do vídeo, pessoal, deixem aqui nos comentários. Pode ser que nas próximas vezes a gente prepare uma outra programação, mais vídeos, até talvez uma transmissão ao vivo. Tudo vai depender da reação que vocês tiverem a essa programação que a gente preparou. Obrigado, André. Obrigado. Valeu, Henrique. Valeu, Marcos. Obrigado. E lembrando que aqui no canto da tela tem o QR Code que leva para a página da Brasil Paralelo. Então, se vocês procuram um streaming de filmes que tem conteúdo selecionado, que tem filmes que são bem garimpados, filmes que a gente entrega para o nosso público com uma análise completa para complementar a experiência do cinema,
vocês têm na Brasil Paralelo um streaming desse tipo, um streaming de qualidade. Inclusive, há pouco tempo, só para dar um exemplo, estreou O Silêncio, do Martin Scorsese, que é um filmaço, a análise feita aqui pelo nosso diretor de fotografia-chefe da empresa. Uma das melhores análises da Uma das melhores análises que a gente tem na BP. E O Silêncio merecia uma análise desse tipo. Então, a gente vai garimpando o melhor do cinema, não importa a época, não importa o país. Disponibiliza para os nossos assinantes junto dos documentários. E todos eles têm uma sinopse em vídeo e uma análise complementar. É um diferencial da BP. Se vocês estão interessados, cliquem no link da descrição ou então tirem uma foto do QR Code, entrem no site e conheçam os nossos planos lá. Certo? Certíssimo. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.